Bom dia a todas e todos. Agradeço a presença. Estamos aqui para a defesa pública da dissertação de mestrado de Michele, tá certo? Agradeço imensamente a participação das professoras Rosilene Agapito Larena, professora examinadora externa, professora da Uni, e como examinadora interna, a professora Mônica Galotti, né, a quem também, tanto eu quanto Michele, agradecemos muito a participação nesse processo, desde a qualificação, né? As contribuições foram todas muito significativas. Então, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para a Michele. Lembrando que Michele dispõe de 30 minutos, até 30 minutos, para fazer sua exposição, e em seguida os examinadores farão seus comentários, suas arguições. Então, você pode compartilhar a sua tela, Michele, e a gente vai começar, então, a cronometrar. Uma excelente apresentação, tá certo? Estamos aqui acompanhando. Obrigada, professora, obrigada, banca. Vamos iniciar. Ah, meu nome é Michele Rodrigues Dias, eu tenho como orientadora a professora doutora Andréa Vasconcelos Carvalho, e o título da minha dissertação é Contribuições da Gestão do Conhecimento para a Rede Bibliocontas, portfólio de ferramentas e práticas de gestão do conhecimento. Aqui eu trago um roteiro da minha apresentação, que se divide em introdução, referencial teórico, percurso metodológico, resultados alcançados e conclusão. A contextualização da pesquisa, ela se insere na mudança de paradigma social e mundial, onde informação e conhecimento, eles passaram a ter um papel estratégico, passaram a ser considerados insumos valorizados nas organizações. Com isso, o capital intelectual humano, os colaboradores, eles passam a ter um papel de destaque, passam a ser valorizadas as suas experiências, suas expertises, suas boas práticas, vivências. Visando dar auxílio a essa operacionalização de captação do capital intelectual, do conhecimento, surge a gestão do conhecimento, que auxilia no processo de aquisição, organização, armazenamento e distribuição do conhecimento. Com isso, ocorrem melhorias na administração pública. Neste âmbito, se inserem os tribunais de contas, que têm o papel fundamental de fiscalizar as despesas e receitas dos estados e municípios, tendo o papel de tornar transparente as suas informações. E, com isso, tem o papel da rede Bibliocontas, que auxilia nessa transparência, disseminando suas informações e tornando acessíveis aos cidadãos. E o problema de pesquisa formulado traz a seguinte pergunta norteadora: quais ferramentas e práticas de gestão do conhecimento podem ser implementadas para aperfeiçoar a rede Bibliocontas? Sob a perspectiva de responder à problemática, esta pesquisa, ela tem como objetivo geral propor um portfólio de ferramentas e práticas de gestão do conhecimento que contribuam para a gestão da rede Bibliocontas. Visando atender esse objetivo geral, foram elencados 4 objetivos específicos. O primeiro é identificar as características das redes de conhecimento citadas na literatura brasileira, identificar na literatura brasileira ferramentas e práticas de gestão do conhecimento, caracterizar a rede Bibliocontas enquanto rede de conhecimento e analisar a percepção dos profissionais da informação atuantes nos tribunais de contas do Brasil em relação às ferramentas e práticas de gestão do conhecimento adequadas ao Bibliocontas. Como motivação da pesquisa, eu apresento as justificativas. O âmbito profissional, eles acabam por se entrelaçar, uma vez que a pesquisadora, ela é bibliotecária de um dos tribunais de contas, é usuária e também membro da rede Bibliocontas. Eu gostaria de enfatizar que eu, atualmente, no biênio 2022-2023, eu atuo como coordenadora da rede Bibliocontas. Foi também identificada uma escassez de práticas voltadas para a gestão do conhecimento na rede e o intercâmbio de informações e informações ainda incipiente. No âmbito social, a motivação é quanto a maior transparência no serviço público,
E no âmbito científico, a existência de poucas publicações na literatura, tanto do campo de estudo como do tema redes de conhecimento. Partindo para o referencial teórico, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela ficou dividida nos temas gestão do conhecimento em organizações e redes de conhecimento. Como subtemas, gestão do conhecimento na administração pública e ferramentas e práticas de gestão do conhecimento. Em redes de conhecimento, ficou gestão de redes de conhecimento. Aqui eu trago como referências alguns autores que foram utilizados no referencial teórico, e eu trago para vocês uma referência de Fresneda, 2007, que diz que a utilização da gestão do conhecimento no setor público é uma estratégia de um novo caminho para melhorar o desempenho e o relacionamento interno e externo das organizações desse setor. Nesta figura, eu gostaria de enfatizar a infraestrutura utilizada para a gestão do conhecimento, que é compreendida pela junção de pessoas, processos e TI, e a colaboração de todos e o apoio da empresa. Podemos observar que há uma intersecção desses elementos, que eles funcionam como quebra-cabeça, eles se complementam. Com isso, há efetivamente uma gestão do conhecimento. Eu chamo a atenção para que é vital que as organizações elas se apropriem das tecnologias de informação, uma vez que elas dão suporte para as práticas de gestão do conhecimento. Aqui eu apresento também para vocês o modelo utilizado, que será o de Batista, modelo de gestão do conhecimento para a administração pública. Eu chamo a atenção quanto aos viabilizadores do modelo, que auxiliam o processo de GC, que são a visão, missão, objetivos estratégicos, estratégicas e metas. Esses viabilizadores foram utilizados para a formulação do portfólio. E Jordão, 2017, ele destaca que as redes de conhecimento, elas são fundamentais no desenvolvimento de novas competências organizacionais e gerenciais, promovendo ainda maior engajamento e comprometimento dos atores, melhorias nos mecanismos de governança, maior proatividade e capacidade negocial, bem como o aumento das formas de acesso, criação, aquisição, transmissão, absorção e utilização da informação e do conhecimento. Partindo para o percurso metodológico da pesquisa, a nossa pesquisa ela se classifica como método indutivo, dedutivo e monográfico, de natureza aplicada, abordagem qualitativa, objetivos, descritiva e exploratória, procedimentos, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, questionário e formulário. Quanto aos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, foi construído um mapa, um quadro, elencando os objetivos específicos a cada instrumento de coleta e método de análise. Então, visando atender o primeiro objetivo específico, foi utilizado a técnica de pesquisa bibliográfica e o método de análise da revisão de literatura. Visando atender o segundo objetivo específico, foi utilizado também a técnica de pesquisa bibliográfica e o método de revisão de literatura. Visando atender o terceiro objetivo específico, foi utilizado a coleta pesquisa documental e análise de conteúdo. E visando analisar o último e quarto objetivo específico, foi utilizado o questionário e formulário e o método de análise de conteúdo e estatística descritiva básica. Partindo para a caracterização do campo de estudo, a Rede Bibliocontas, ela é considerada como uma comunidade de prática que teve origem em 2003, com o primeiro Fórum Nacional de Bibliotecários, do TC. Ela faz parte da estrutura organizacional do IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, considerada a Casa do Conhecimento, e ela coordena o Comitê Técnico de Gestão da Informação e do Conhecimento do IRB. Então, a população que foi investigada foram os profissionais da informação, bibliotecários, arquivistas, museólogos e historiadores dos TCs. A amostra foram de 20 respondentes. Essa amostra ela foi considerada não probabilística, e foi de modo convencional, uma vez que não se obtém
a quantidade exata de cada bibliotecário por Tribunal de Contas. Então, foi de modo convencional, a qual eu tinha acesso por meio de grupos de WhatsApp. Partindo para os resultados da pesquisa, no primeiro objetivo específico, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados BRAPS, Cielo e Scopus, utilizando a expressão de busca redes de conhecimento. Na Scopus, por se tratar de uma base internacional, foi utilizado o termo em inglês. O período compreendido foi de 2002 a 2022. Foram aplicados 3 filtros. Somente o primeiro foi aplicado nos 3. O segundo filtro e o terceiro foi aplicado somente na base de dados Scopus. Eu chamo a observação quanto à quantidade de artigos quando foi se aplicado o filtro acesso aberto e o recorte Brasil na base de dados Scopus. Com isso, pode-se observar, diante da justificativa inicial, a discrepância de artigos, de publicações, sobre o tema rede de conhecimento quando se faz o recorte para o Brasil, caindo de 740 para 37 publicações. O quantitativo total que o levantamento bibliográfico nos proporcionou foram de 59 publicações inicial. Após a revisão de literatura, foi identificado que alguns artigos, eles não traziam em seu conteúdo características de rede de conhecimento. Então, foi utilizado esse critério de exclusão. Então, o quantitativo final ficou de 31 publicações. Aqui eu mostro um quadro geral dos autores e as suas características das redes de conhecimento. Como ele é muito extenso, nós destacamos as características e fizemos uma nuvem de palavras, que fosse mais fácil para que vocês visualizassem. Aqui foi elaborado, né, e utilizando a ferramenta WordArt, onde de forma maior ficam as palavras, as características que tiveram maior ocorrência entre os autores, ficando o compartilhamento, a produção do conhecimento, a inovação, criação, cooperação, compartilhamento, construção do conhecimento, redes de aprendizagem, atores, técnicas produtivas. E de menor ocorrência ficaram as palavras em menor tamanho. Os resultados do segundo objetivo específico. Foi também realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados, BRAPS, Cielo e Scopus também, só que utilizando a expressão de busca, gestão do conhecimento, END ferramentas, END práticas. O buscador booleano END, ele nos proporciona buscar no mesmo documento essas 3 expressões de busca. O período compreendido foi entre 2011 a 2022. O artigo, os filtros foram os mesmos, o primeiro filtro foi o artigo, aplicado para as 3 bases, e apenas para Scopus foi aplicado o filtro acesso aberto e o recorte Brasil. Podemos observar que também, nas expressões gestão do conhecimento, ferramentas e práticas, foi verificada a discrepância quando feito o recorte Brasil, de 274 para 18, havendo essa lacuna de conhecimento de publicações sobre o tema na literatura brasileira e gerou um quantitativo de 40 publicações. Também ocorreu que, após a revisão de literatura, muitos artigos, eles não traziam em seu conteúdo características ou ferramentas e práticas de gestão do conhecimento. Então, foi também utilizado o método de exclusão, o critério de exclusão, e ficando o quantitativo de 24 publicações a serem analisadas. Então, diante desse quantitativo, foi realizado um banco de dados, um ranqueamento, onde inicialmente foram identificadas 103 ferramentas e 141 práticas, só que para a apresentação foram elencadas somente as que obtiveram até 2 ocorrências, gerando um quadro com 15 ferramentas e 31 práticas. Eu chamo a atenção aqui para as ferramentas redes sociais, wiki, repositórios, portal corporativo, blogs, workflow, WhatsApp, telefone VoIP, telefone móvel.
Algumas dessas ferramentas já são utilizadas pela rede, e eu chamo a atenção também que, dentre as 15 ferramentas identificadas pelos autores, 10 delas se inserem no âmbito digital. Com isso, a gente pode enfatizar a questão da TI, certo, na operacionalização dessas ferramentas da gestão do conhecimento. Partindo para a prática de gestão do conhecimento, 6 ocorrências tiveram para a comunidade de prática, que é o âmbito que se insere a rede Bibliocontas, então isso foi muito bom, seguida de gestão de conteúdo, benchmark, mentoring, brainstorm, coach, educação corporativa, gestão por competência, mapeamento de conhecimento, mapeamento de processos, memória organizacional. Muitas dessas práticas também pouco conhecidas e pouco utilizadas. Visando os resultados do terceiro objetivo específico, foi realizada uma pesquisa documental, onde nessa tabela eu faço uma relação dos documentos e os aspectos analisados em cada um. Os documentos são o Estatuto da Rede Bibliocontas, as portarias da Rede Bibliocontas e os documentos elaborados nos fóruns Bibliocontas. Aqui eu trago um trecho que vocês podem fazer relação com o primeiro objetivo específico, que são as características das redes de conhecimento. No Estatuto da Rede Bibliocontas, eu chamo a atenção para o trecho que fala criar rede de intercâmbio dos profissionais de informação dos tribunais de contas, bibliocontas, para promover a integração e a coordenação entre seus membros. Abordando a portaria número 20, insere o grupo Bibliocontas na estrutura organizacional do Instituto Rui Barbosa, o IRB. E a portaria número 20, ela dispõe sobre a criação do Comitê Técnico de Gestão da Informação e do Conhecimento, onde o grupo Bibliocontas, ele fica responsável por coordenar esse comitê. E no artigo 2º, ele traz como objetivos gerais do comitê promover o intercâmbio de informações, conhecimentos e boas práticas, visando fortalecer a cooperação entre os serviços de informação dos tribunais de contas. Nos documentos analisados nos fóruns, os documentos serão a carta compromisso, o protocolo de intenção e relatório final. Chamo a atenção para que nem todos os fóruns eles tiveram esses 3 documentos elaborados. Com isso, foi realizado um quadro como resultado dessa análise dos conteúdos de cada fórum. São ações, o acompanhamento de ações sugeridas em cada fórum. Com isso, dá para se obter de forma ampla, de forma geral, as 35 ações que foram sugeridas dos fóruns. O que eu posso falar como membro do Bibliocontas? Que quando nós vamos formar as cartas compromisso, nós não temos as que foram sugeridas, sugerimos de forma aleatória, não tendo um quadro como esse que diga o que foi consolidado, o que foi sugerido, o que teve ação contínua. Então, eu chamo a atenção que das 35 ações sugeridas, somente 9 foram efetivadas e continuam de ação contínua. Chamo a atenção para a lista de discussão, que se encontra atualmente obsoleta por falta de credencial de acesso, devido à mudança de gestão. Então, conclui-se, diante das síntese dos artigos analisados, que a rede Bibliocontas, ela possui características de uma rede de conhecimento. Partindo para o resultado do 4º objetivo específico, que é analisar a percepção dos profissionais da informação, em relação às ferramentas e práticas de GC adequadas ao Bibliocontas. Foi utilizado o questionário com 25 questões, gerado um link pela plataforma Google Forms, foi enviado por e-mail pelo WhatsApp. O período compreendido foi de 22 a 29 de novembro. Eu chamo a atenção para dizer que as perguntas elas foram formuladas de acordo com a espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi e foi estruturada em 3 blocos: caracterização do informante, comportamento de busca e uso da informação dos profissionais,
e gestão da informação e do conhecimento na rede Bibliocontas. Aqui eu chamo a atenção para essa pergunta, se os informantes já tiveram necessidade de acessar material informacional produzido por outro Tribunal de Contas. Eu deixei em destaque essa pergunta, porque foi uma motivação inicial da pesquisadora, e 17 dos 20 respondentes sinalizaram que sim, já tiveram necessidade de obter documentos formalizados por outros tribunais de contas. Os próximos quadros, eles enfatizam, comprovam essa necessidade, certo, de ter acesso a documentos formalizados por outros tribunais de contas, tanto que as fontes mais utilizadas foram consideradas bibliotecas digitais, colegas de trabalho do mesmo Tribunal de Contas, site de outros tribunais de contas, colega de trabalho de outro TC, e chefe, colega de profissão que não atua em TC, e o segundo quadro, ele reafirma isso, né, que teve como fonte auxiliar, em contato com o bibliotecário de diversos TCs, grupo Bibliocontas, grupo de WhatsApp, solicitação por e-mail, grupo de WhatsApp, receber Bibliocontas. O que esses dois quadros, eles nos permitem? Eles nos permitem concluir que realmente há uma integração entre os profissionais, só que de forma pontual, um pouco incipiente, onde há uma demanda laboral e eles procuram, no grupo de WhatsApp, a sua maioria, quais documentos, quais tribunais têm formalizado o tipo de documento que ele precisa. Então, ele também nos permitiu concluir que o espaço criado para o compartilhamento de informações, o portal Bibliocontas, está atendendo parcialmente às necessidades de seus usuários. Então, nos quadros 23 e 24, buscou-se identificar, dentre as opções, ferramentas e práticas de gestão do conhecimento que os respondentes considerem úteis para serem implementadas na rede Bibliocontas, visando que esse é o objetivo geral do nosso portfólio. Então, foram listadas de 19 dos 20 respondentes, consideraram videoconferências, 17 e-mails e grupos de WhatsApp. Eu chamo a atenção para informar que essas ferramentas, essas três principais, elas já são utilizadas pela rede Bibliocontas. 15 informaram ambientes virtuais de aprendizagem, é uma ferramenta nova. Armazenamento de dados, repositório de lições aprendidas também não utilizamos, software, aplicativos e redes sociais. Chama a atenção. Quanto às práticas, foram consideradas 19 dos 20 respondentes a memória organizacional, portal de compartilhamento intranets e extranets, lições aprendidas, fóruns técnicos presenciais e virtuais, visto que esses fóruns técnicos, ele acontece a cada 2 anos de forma presencial, então existe aí uma lacuna muito grande de espaço para que os profissionais, eles tenham esse encontro. Então foi potencializada a questão do encontro virtual. Repositório institucional, mapeamento de conhecimento e de competências e o ensino à distância. Vale salientar que o mapeamento dessas ferramentas e práticas identificadas na literatura, nos documentos formais da rede e no questionário, ele gerou um banco extensivo de ferramentas e práticas, que serviu para a construção da espiral do conhecimento, adaptado de Matera, 2014, selecionando as etapas, as ferramentas e práticas que mais se moldam aos 4 níveis de conversão do conhecimento tácito e explícito. Então, eu chamo aqui a atenção que a espiral, o nível de socialização é a conversão do conhecimento tácito para tácito, onde ocorre o processo de criação do conhecimento, comum a partir da troca de experiência. Então, a socialização, foram sugeridas essas práticas e ferramentas. Na externalização, trata-se do processo de articular conhecimento tácito e conhecimentos explícitos. Geralmente, essa articulação ela é feita através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Na prática de combinação, é o processo de agregar conhecimentos explícitos novos ou já existentes. É a questão do intercâmbio de boas práticas, como conjunto de especificações para o novo produto ou serviço, transformando em explícito. E na internalização, é o processo de incorporar conhecimento explícito em tácito. Está geralmente relacionado com o aprender praticando. Então, colocamos o mapeamento de competências, ensino à distância, treinamento, capacitações.
Foi solicitado também aos informantes que indicassem quais pontos eles consideram como melhorias na socialização da informação da rede Bibliocontas. Pensando em um melhor aproveitamento dessas respostas, foi elaborada uma matriz SWOT, considerada uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, né, análise de ambiente, podendo ser utilizada como base para a gestão e planejamento estratégico da organização. Aqui foi identificado os pontos fortes, internos e externos da rede, pontos fortes internos e pontos fracos internos da rede, e as oportunidades externas e ameaças externas da rede. Então, essa SWOT, ela nos fornece um diagnóstico situacional preliminar da rede, onde se identifica esses pontos, e por meio da elaboração de um plano de ação, ele serve de suporte na construção do portfólio também. Então, partindo para o nosso produto de definição, o portfólio, aqui eu trago uma citação de Alves, que afirma que há práticas e ferramentas que facilitam o trabalho da gestão do conhecimento nas organizações de conhecimento. Basta que elas sejam direcionadas para cada tipo de ambiente de maneira adequada. Então, aqui eu considero que se encaixam os portfólios, que servem justamente disso, direcionar o que é adequado a cada iniciativa estratégica. Aqui eu trago algumas características do portfólio, eles têm que se adequar de acordo com os objetivos finalísticos e iniciativas estratégicas da organização, devem proporcionar maior alinhamento com os projetos da organização, listando as ações, atividades e outros trabalhos concomitantes. Ele deve ser gerenciável, requer monitoramento contínuo no ambiente de atuação, ele deve se concentrar em objetivos de médio e longo prazo e deve ser contínuo. Então, o uso do portfólio, ele fundamenta-se na busca de identificar, priorizar e selecionar as melhores práticas e ferramentas de GC, focando no desenvolvimento dos trabalhos, verificando se os BIPs estão sendo realizados de forma eficiente, em sintonia com os objetivos estratégicos da organização. Sugere-se que ele seja atualizado a cada início de gestão, ele deve ser revisado periodicamente, ele não é engessado, e sugerimos que ele seja em formato digital, visando a melhor disseminação e acesso a este documento. Então, aqui eu trago o modelo proposto, o portfólio voltado para a rede Bibliocontas. Vocês podem constatar as características levantadas no slide anterior, onde se tem no topo a organização, a missão e a visão da organização, que dificilmente muda. O que muda são os objetivos finalísticos e as iniciativas estratégicas, onde o portfólio, ele deve se moldar, né? Então, a rede, ela se inseriu nos objetivos finalísticos, aperfeiçoar a gestão da informação e do conhecimento, promover a integração dos tribunais de contas, e as iniciativas onde eles se encaixaram foram produzir conhecimento, informações, mapear e coletar conhecimentos e informações, compartilhar conhecimentos e informações e distribuir documentação. E, quanto ao objetivo promover a integração, é promover o intercâmbio de experiências, desenvolver e implementar instrumentos e mecanismos de integração, coordenação, cooperação dos tribunais. Aqui eu enfatizo a questão que o portfólio sempre deve acompanhar os objetivos finalísticos e iniciativas estratégicas da organização. Vocês podem lembrar que no modelo de Batista, eu pedi que fossem observados os viabilizadores, que são justamente essas, a missão, visão, objetivos finalísticos e iniciativas estratégicas. Eu saliento, mais uma vez, que o portfólio, as ferramentas e práticas, elas foram distribuídas baseado no modelo SESI, como vocês podem observar. Então, as ferramentas e práticas sugeridas para a rede na etapa da socialização, já explicada anteriormente, como prática, reuniões presenciais e virtuais, uso de narrativas, webinar, como ferramenta, sistema de relatórios, portal intranet, lista de discussão, na externalização, fóruns técnicos, conversas informais, grupos de WhatsApp, ambiente virtuais de aprendizagem, e-mail, WhatsApp, na combinação, as práticas, intercâmbio de boas práticas, comunidade de práticas, lições aprendidas, o benchmark como ferramentas, portais virtuais e o armazenamento em nuvem. E na etapa da internalização, práticas que são o mapeamento de competências, ensino à distância, treinamento e capacitação, portfólio, mapas conceituais e banco de talentos. Passando para a conclusão do trabalho,
Os benefícios esperados no estudo é uma maior transparência no serviço público e organizações mais eficazes, aprimoramento da rede, incentivando a interação e colaboração entre seus usuários, e a aplicabilidade do portfólio em organizações similares. Como contribuições, a pesquisa ela traz a identificação da lacuna existente de publicações sobre o campo de estudo, a rede de bibliocontas, a identificação também da lacuna existente sobre o conhecimento e pesquisa sobre a rede de conhecimento em sua forma aplicada, e o fortalecimento de uma rede de conhecimento no âmbito de uma organização pública. Como sugestões futuras, o estudo, ele aborda sobre as necessidades, um estudo sobre as necessidades informacionais dos usuários da rede, um mapeamento das competências diversas dos profissionais da informação, visando compor um banco de talentos, a elaboração de um plano de ação e a adoção de um sistema de informação para uso e monitoramento desse portfólio, o qual ele pode auxiliar o planejamento estratégico. E a elaboração de um manual prático para implantação de práticas de gestão do conhecimento nas organizações. Aqui eu finalizo o meu trabalho, deixando um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essas foram as referências utilizadas na apresentação do meu trabalho, e o meu muito obrigada. Parabéns, Michele, por sua exposição. Parabéns pelo cumprimento do tempo, né? Você conseguiu terminar faltando um minutinho para o seu tempo máximo. Meu Deus. Né? Lembrando o ensaio que a gente fez há alguns dias, isso é Foi. Parabéns. Eu estou tentando parar a apresentação aqui, não estou achando. Tá, veja aqui em cima. Você está apresentando isso. Aí. Bom, gente, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Agora, o vírus que está infestando aqui meus equipamentos se controlou, porque era horrível. Eu entrava na chamada, quando eu abria o microfone, a chamada caía. E o meu computador não ligava. Vai entender. Aí agora o computador ligou, enfim, tudo se resolveu. E eu agradeço aí a vocês a compreensão por esses probleminhas técnicos que vêm só para aumentar a adrenalina, né, nesses momentos. Mas, enfim, sem mais delongas, né? Agradecendo uma vez mais a participação de todos os presentes, profissionais, alunos do PPG, que é egressos, etc. Passamos agora para a parte muito aguardada, né, da defesa, que é a parte em que as professoras fazem seus comentários, suas arguições, enfim, fazem sua apreciação do trabalho. Então, inicialmente, temos a honra de contar com a participação da professora Rosilene Agapito Larena, que participou conosco desde, né, a qualificação do trabalho de Michele, e que nos honra novamente com a sua presença, né, com a sua colaboração agora. Então, passo a palavra para a professora Rosilene, a quem uma vez mais agradeço a presença. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Michele. Bom dia, professora. Um prazer. Mônica, a quem, né, eu tenho um imenso prazer de participar, né, outra vez, né, Mônica, da banca. Andréia, adoro seus convites, eu fico muito honrada, me sinto muito importante quando você me faz um convite. E, mais uma vez, muito obrigada por esse convite, Michele e Andréia, porque, gente, é tão importante a gente participar do projeto de qualificação e depois da banca, que a gente percebe o avanço do trabalho de uma maneira tão significativa, né, que a gente vai se sentindo completo, né, com o trabalho. E, Michele, eu quero dizer para você o quanto seu trabalho está bonito, o quanto a gente se orgulha em chegar, né, no final de uma etapa, de uma caminhada, e a gente perceber essa responsabilidade que você tem aplicado no trabalho, né, com a condução da sua orientadora. Muito bem feito. Você trouxe uma caminhada brilhante no seu mestrado profissional e você coroa hoje o seu trabalho com uma pesquisa científica muito bem elaborada, muito bem refletida. E eu quero dizer que você muito mais contribuiu comigo do que eu, né, tenho contribuído com você desde a qualificação. E eu agradeço pela oportunidade de aprendizagem
com o seu trabalho, viu, Michele? Muito obrigada por essa oportunidade de aprendizagem. Andréia, muito obrigada pelo convite. E aí, eu venho elogiar o seu trabalho. Eu fiz um trabalho de comparação com o seu projeto e fiquei comparando, né? Eu digo, meu Deus, quanto evoluiu, né? Como, né? Eu me lembro que eu anotei algumas contribuições da professora Mônica. E eu digo, ela foi seguindo, né, direitinho e foi crescendo o trabalho, foi se desenvolvendo, a começar do seu título, ele está muito mais adequado àquilo que você pretendia, está direto, está bonito, gostei demais do seu título. Só você vai mudar o ano, Michele, porque você botou Natal Rio Grande do Norte 22, né? Agora 23, né? Graças a Deus já está começando o ano aí em março, né? Com 23, defendendo aí a sua dissertação, muito bacana. Tem aquelas pequenas coisinhas que a gente só lembra, tá, Michele? Você corrigiu o seu trabalho, assim, tem também uma imensa mudança em relação às normas da BNT, em relação ao português, embora algumas coisinhas tenham, né, passado despercebido, mas a gente percebe aqui o cuidado que você teve nessa elaboração. Gostei demais do seu resumo também, né? Tá bem parecido com o seu projeto. Só tem uma coisa que você não colocou no seu resumo, Michele, a questão do estudo de caso, que você citou lá no né, nos seus processos metodológicos, e você não trouxe para cá. Né? E, aliás, eu quero até comentar, né, sobre isso nos seus processos metodológicos. Você também citou, você fez um parágrafo de estudo de caso e você não desenvolveu o parágrafo, né? Você não justificou por que a sua pesquisa ela é um estudo de caso. E eu acho importante você fazer isso, porque ela é um estudo de caso, né? Então, antes de qualquer coisa, você está estudando a rede Bibliocontas, que é uma rede muito bacana, Michele. É uma rede muito estruturada, é uma rede que contribui muito com o profissional da informação, principalmente no contexto dos fóruns, né, das discussões dos fóruns. E isso é muito importante. Né? Ela precisa ser conhecida entre os profissionais da informação, e eu vou dizer para você, olha, poucas pessoas conhecem a rede Bibliocontas, né? E eu comentando essa semana com alguns colegas, e as pessoas que estão dentro, né, não tinham ouvido falar sobre a rede Bibliocontas. Então, quanto o seu trabalho é importante para os cientistas da informação, né, para as pessoas que trabalham com informação. Então, ele deve sim né, ser publicizado, ele deve sim ser compartilhado, porque ele é muito importante. No seu referencial teórico, né, também teve um aprofundamento enorme, Michele. Né? Gostei demais do que você falou, e você trouxe Batista, né, também, que foi uma sugestão que trabalha com a questão das redes de conhecimento, gestão do conhecimento, nas questões das redes públicas. Então, é muito importante, né? Você fez, né, esse estudo de Batista, e você trouxe ele enquanto um autor, né, também de modelo, um autor base para a sua fundamentação teórica. Então, gostei demais, né? Gostei do quadro que você fez, por exemplo, o quadro 1, que você trouxe lá na sua página 33, enquanto práticas de gestão de conhecimento, né? O quadro de resumo foi muito legal. O quadro 2 também muito legal, né, que você trouxe, assim, é bem esclarecedor para o leitor. Então, enquanto leitora do trabalho, eu me senti muito satisfeita. As minhas necessidades informacionais no seu referencial teórico, elas foram preenchidas, né? Então, a gente percebe, né, em relação ao seu projeto, tudo aquilo que a gente comentou na qualificação, você colocou aqui muito bem feito. Você trouxe, né, uma sessão, né? Aliás, tem até uma partezinha do seu trabalho, eu não me lembro qual é a página agora, que eu não anotei, mas que você colocou capítulo, né? Então, só tem uma parte, você deixou escapar. E aí, só para você mudar, né? Não é capítulo, é sessão. E aí você trouxe uma sessão, que é rede de conhecimento, que também foi muito esclarecedora. Você trouxe o quadro 3, com modelos de rede de conhecimento,
Então, este quadro 3 aqui, inclusive, sabe, Michele, eu acho até que você deveria levar algumas questões desse quadro aqui lá para o seu modelo, né? Falando um pouquinho da importância dessas redes, né? desses modelos legais, dessa finalidade, porque você traz para a gente uma proposta, né? E aí, a sua proposta, que é um modelo também, né, ela vai contribuir com as redes de conhecimento bibliocontas. Então, para você resgatar, não é para você levar o quadro em si, mas você resgatar a importância dessas redes de conhecimento na sua proposta, que é uma proposta muito bacana. Né? Então, aí você fundamenta e fortifica mais, porque você tem que potencializar o seu modelo, a sua proposta no seu trabalho, né? Dizendo que ele é importante porque tá? E aí você traz nesta sessão uma outra subseção que também foi muito importante, que é a gestão de redes de conhecimento. E aí você trouxe ela bem pequenininha, uma subseção pequenininha, né? O que eu sugiro para você? É só uma sugestão também. Que você aprofunde só um pouquinho mais essa gestão de rede de conhecimento, porque lá no seu modelo, né, a sua proposta, também é um modelo de gerenciamento de redes de conhecimento, né? Então, quando a gente tem um portfólio, a gente sabe o que tem, né? A gente sabe como utilizar aquilo ali, e aí a gente vai ter caminhos, perspectivas de gestão dessas redes de conhecimento que você traz ali. Então, você pega também essa rede de conhecimento e valoriza lá no seu modelo, tá bom? Olha, o modelo está aqui, é um modelo de gestão de rede de conhecimento, né? Essa gestão vai ser, né? Bacana, né? Trago aqui como proposta para o Bibliocontas, e eu digo mais, viu, Michele? Eu acho que sua proposta não se encaixa só para as redes bibliocontas, não, viu? Eu acho que a gente pode aplicar, né, em um monte de coisas. Então, por isso que é importante você dar uma valorizada em relação às redes de conhecimento. Né, também gostei demais do seu percurso metodológico. Você aprofundou bastante, você colocou direitinho todos os passos, você esclareceu o seu campo de pesquisa, né, você trouxe bem esclarecido também a sua população e amostra. Enquanto leitora, eu fiquei muito satisfeita. Minhas necessidades informacionais elas foram preenchidas. Você esclareceu todos os procedimentos técnicos, coletas de dados, né? Aliás, você teve fôlego para colher, né, 25 perguntas. Menina, fôlego de trabalho de doutorado, né? Então, eu quero te parabenizar por isso também. Você trouxe todo um cuidado em relação aos filtros que você utilizou, aos processos de inclusão, os processos de exclusão. Você trouxe bem direitinho todas as relações dos documentos na pesquisa documental. Então, tudo que você disse que ia fazer, você fez. E você relacionou tudo que você disse que ia fazer em relação aos seus objetivos. Então, fiquei extremamente satisfeita com isso, né? Foi muito bem delineado isso aí. A única coisa que eu te falei aqui que eu contribuiria é explicar e justificar por que sua pesquisa é uma pesquisa, é um estudo de caso, tá? Dentro dos seus quadros também, alguns quadros, né? Você colocou assim, elaboração da autora, né? Muitos deles você coloca assim, ao invés de você tirar, claro que a elaboração da autora, a gente sabe, mas você coloca assim, dados de pesquisa, porque você traz exatamente os dados daquilo que você colheu, tá? Então, lá na fonte, você coloca assim, dados de pesquisa. Nas suas análises, na sua discussão dos resultados, eu só tenho uma única observação. Também quero dizer que ficou muito bem feito, Michele. Né? Ficou, gente, é sério mesmo, assim, é um trabalho que eu tô bem
bem satisfeita com ele, né? E a gente consegue perceber isso, Michele, quando a gente tem essa oportunidade que a professora Andréa me deu, quando a gente tem a oportunidade de analisar o projeto, né? E depois a gente tem a oportunidade de fazer parte da banca. E aí a gente consegue entender quais foram as sugestões que foram dadas, as sugestões que foram cumpridas, e eu digo, você ainda foi além, tá? E aí, Michele, só tenho uma questão aqui. Você trouxe um monte de artigos, né, com as suas abordagens, com as características de rede de conhecimento. Você pegou cada parte, né, com as questões das bases de dados, né, as 3 bases de dados que você utilizou. Aí você trouxe uma nuvem de tags, né, com as palavras-chave, um levantamento bibliográfico que você fez nesse sentido. O que eu senti falta, né? Você fez as análises todas dos artigos, o que eu senti falta? Nessa parte de você só relacionar com os autores do seu referencial teórico, né? Não é uma questão de comparar, né, o que diz um autor com outro, mas você trazer um pouquinho o que disseram os autores que você utilizou, né, em relação aos autores que você trouxe na sua análise bibliográfica. Né? Então, é você pegar alguns autores lá e você lançar aqui nessas análises. Né? No mais, dentro do seu resultado, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais a contribuir com você. Se você trouxe essa seção da caracterização da rede Bibliocondas como uma rede de conhecimento, eu gostei demais dessa subseção, principalmente, né, em relação aos portais, né, que você traz, aos fóruns, que você detalha os fóruns aqui. E aí a gente tem aquela vontade, Michele, né, da gente, poxa vida, né, eu vou estudar mais, né, eu quero ver o que aconteceu mais nos fóruns, tal. E aí, o quarto fórum, se não me engano, né, é o quarto que discutiu exatamente o tema do seu trabalho. Então, qual é a minha sugestão? Né? Você pegar lá exatamente o quarto fórum e você dizer assim, olha, no quarto fórum, né, houve as discussões sobre né, gestão da informação, gestão do conhecimento, né? Então, esse fórum contribuiu muito, inclusive, né, você até fala aqui, né, uma parte aqui, né, que ele, né, que contribuiu com o compartilhamento das informações, né, com o intuito de discutir, né, toda essa circunstância. Então, para você também colocar até lá nas suas considerações finais, que o quarto fórum também foi importante, né? Traz aqui um tema que você trabalha nessas questões. E qual foi a minha surpresa desses fóruns, né? Apesar do seu resultado trazer que arquivistas e museólogos, né, são, né, assim, em minoria, eu acho, né, não tem arquivista formado, né? Mas os fóruns, eles englobam também os arquivistas e museólogos, né? Que coisa legal. Então, isso aqui já surge como perspectiva para você colocar também lá nas suas considerações finais, que a rede Bibliocontas, né, precisa também da atuação arquivística, né? Precisa também, quem sabe aí, né, não sei, atuação museóloga, mas os arquivistas são muito importantes aqui, porque, né, tem documentos, tem fóruns, né, tem rede, então os arquivistas também são muito importantes aqui. Adorei o quadro de acompanhamento das ações sugeridas nos fóruns, muito legal, né, o quadro que você fez, né, com essa legenda bacana, um verdezinho que traz para a gente aquela paz, né? Muito legal também a subseção com a percepção dos profissionais da informação que são atuantes lá, né, nos tribunais de contas. Então, aqui a gente pode ter uma caracterização desses informantes que você trouxe, né, muito importante, porque essa caracterização, ela traz para a gente a percepção em relação, né, o que eles estão pensando em idade, em relação a gênero.
Então, muitas pessoas, por exemplo, que têm uma idade um pouco mais avançada, né? Então, talvez não acompanhe essa discussão que você traz, que é uma discussão mais nova, né? Ou talvez, né, seja uma pessoa extremamente antenada e traz contribuições maravilhosas em relação a isso. Então, esse comentário também, em relação a gênero, como você colocou, das questões mais de cunho pessoal, talvez você pudesse também levar lá para o finalzinho das considerações finais, só para a gente entender um pouquinho, né, comparar os questionários, esse pessoal aqui que está nessa faixa de idade, né, que tem esse gênero, etc. e tal, né, eles têm essa percepção, né, daquilo que nós estamos falando. Né? A subseção também, comportamento, que foi a subseção terciária, seção terciária, comportamento de busca de usuário, foi para mim assim uma surpresa também do trabalho, né? A gente entende agora como as pessoas, né, que trabalham ali, aqueles profissionais, estão buscando essa informação em relação, né, às fontes de informação, em relação às necessidades, né, dessas informações, em relação às fontes auxiliares. Muito, muito bacana, né? E em relação ao armazenamento de informação, né, que é uma observação também que você pode pegar no seu questionário, Michele, em relação às informações mais pessoais do seu questionário, né? Porque né, pela faixa etária também, né, que você pode responder como que esses usuários eles vão armazenar essas informações, né? Então, as pessoas que estão na faixa etária tal e tal armazenam mais por e-mail, por bancos de dados, né? Pelo pendrive, só para a gente entender realmente como é o comportamento em relação aos dados pessoais que você trouxe, para poder fechar aí a ideia. E isso, inclusive, também em relação ao compartilhamento de informações, né? Que é muito importante. No mais, em relação, né, a essa contribuição, é só uma sugestão que eu trago para você, que você vai analisar com a professora Andréia, vão ver se é pertinente ou não. Pode ser que vocês contextualizem que não sejam pertinentes essas sugestões, tá? Nesse resultado também você utilizou a matriz SWOT. E aí eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais. Enquanto leitora, eu tive essa necessidade informacional. Né? Como você utilizou a matriz SWOT? Você disse que utilizou, você disse que é uma ferramenta oportuna, que é uma ferramenta que fornece um diagnóstico situacional, mas geralmente quando a gente vai utilizar numa organização a matriz SWOT, a gente faz uma reunião com todo mundo, né? A gente né, vai perguntando, só para esclarecer um pouquinho mais como foi que você utilizou essa matriz SWOT, como foi que você chegou na figura 17, né? Lindíssima, né? A gente percebe bem direitinho a matriz aqui, muito bem aplicada, né? Então, só faltou essa lacuna aí de informação que eu tive essa necessidade. E seu portfólio, que ficou lindíssimo também, né? Eu só sugiro para você dar um pouquinho de cor ao seu portfólio, colocar aí umas questões coloridas, deixar ela bonita para que ele seja assim, sabe, colocado mesmo como um folder explicativo para você chegar lá né, na rede Bibliocontas, para você compartilhar com todo mundo. Olha aqui o que eu estudei, olha o que eu fiz, olha o que eu sugeri, coloca um pouquinho de cor, né? Aí você colocou assim, a sua fonte adaptado de Souza e Alves. Aí eu disse, ué, mas não é dela? Né? A sugestão não é dela, assim, né? Então, não foi uma adaptação, né? Foi baseado. Você se baseou, você não adaptou, assim, né? Você teve como base e também coloca aqui que você baseou Batista, porque eu vi Batista aqui, né? Nas etapas que você colocou, né? No portfólio que você fez, né? É seu,
Então, diga, Michele, é meu, né? Eu estudei esses autores, eu trouxe, é meu, né? Eu defini, e eu pensei isso, eu estou colaborando com a rede, eu estou colaborando com as pessoas que estudam a gestão de conhecimento, a gestão de redes de ferramentas, né? Então, potencialize tudo isso aqui no seu modelo, né? Aí você vai chegar lá nas suas considerações finais, aí você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai dar uma robustez aí, você vai dizer por que seu trabalho é inédito, por que seu trabalho é inovador, por que seu trabalho é original, né? Porque você vai respondendo isso e vai valorizando a sua pesquisa e a gente vai entendendo e vai se envolvendo com ele. E uma coisa que seria também importante aqui nas suas considerações finais é você responder o seu problema de pesquisa, né? Pegar o seu problema de pesquisa e dizer, né, aonde aquilo que você propõe responde o seu problema de pesquisa. Então, Michele, eu acho que essas são as minhas pequenas sugestões, né, sobre a leitura de seu trabalho, que inclusive eu já quero dizer, Andréia, já quero pedir permissão, Michele, quero usar muito, né, nas aulas, junto aos alunos de biblioteconomia, né, quero usar bastante como citação, e agradecer por esse momento de aprendizagem, agradecer por eu ter feito parte dessa escala de evolução de projeto à dissertação, agradecer por eu ter podido constatar todos os aprofundamentos, né, e toda a sua evolução, e poder, né, estar aqui hoje celebrando com vocês um trabalho bonito, inédito, original e muito importante, né, para os profissionais da informação e para as pessoas que estudam a gestão de conhecimento como eu estudo, né? E foi para mim uma imensa contribuição. Então, fica aqui os meus agradecimentos mais uma vez e me coloco à disposição para quaisquer eventualidades, quaisquer dúvidas. Muito obrigada, André, muito obrigada, Michele, obrigada, Mônica, por essa oportunidade de estarmos juntas mais uma vez. Obrigada, professora Rosilene. Michele, você gostaria de fazer algum comentário em relação às colocações da professora Rosilene? Sim, professora. Primeiramente, agradecer as contribuições na qualificação. Eu e a professora, nós atendemos, professora Andréia, atendemos, acredito que 100%, foram muito valiosas, e isso ficou comprovado na sua fala, né, o qual a senhora enfatizou essas sugestões. Eu fico muito feliz. E respondendo a sua pergunta quanto à SWOT, nós achamos importante por fornecer uma visão geral, baseado o quê? Na análise dos fóruns, na pergunta anterior, as sugestões, então, generalizando aquelas sugestões dos participantes, membros da rede, então nós utilizamos a SWOT como forma de potencializar os pontos fracos, os pontos fortes, ameaças e oportunidades. Com isso, nós podemos ter uma visão geral e propor ações que viessem a dar subsídio à melhoria na rede. Muito obrigada mais uma vez. Michele, eu entendi perfeitamente, né? É só para você dizer lá que não foi utilizado da maneira tradicional. Tá? Que a gente fez uma reunião, que a gente pegou todas as pessoas que participam da rede, tá? Então, você fez uma análise, né, mais pessoal, mais empírica em relação a, né, porque faltou essa informação em relação à necessidade informacional do leitor mesmo, né? Porque quem lê e conhece a análise SWOT, ela tem uma aplicação prática, né? E aqui você fez uma aplicação um pouco mais empírica, só para esclarecer isso. E, acho que numa frase, não precisa nem um parágrafo. Né? Certo. Só isso. Tá bom, professora. Tá bom? Obrigada mais uma vez e pelas suas contribuições e disponibilização. Deus abençoe. Abraço. Bom, obrigada, Michele. E aí, só complementando, Rosilene,
Michele, na fala dela, né, ela já indicou, realmente, né, a SWOT a gente faz geralmente mediante um processo de brainstorming, né, com um grupo, e a gente vai pontuando cada um dos quadrantes da SWOT. No caso de Michele, o que a gente fez foi com base na análise dos dados. Então, eu acho que a sua colocação é muito pertinente, realmente, da gente explicar isso para que o leitor saiba qual foi o processo para elaborar a matriz SWOT, né? Muito pertinente. Dizer, né, da nossa alegria com a sua participação, como eu disse, né, as suas contribuições foram muito importantes, e da sua fala eu me sinto, assim, me identifico muito com o sentimento que você demonstra, porque eu acho que a parte mais gostosa disso tudo é a gente ver o processo de formação, de crescimento, a superação das limitações que a gente encontra no projeto. Então, isso é o mais enriquecedor e o mais prazeroso, é o mais gratificante desse processo, né? E Andréia, a gente fica, só cortando sua fala um pouco, né? Muitas vezes a gente é convidado para uma banca e a gente não passou pelo processo de qualificação, então a gente avalia diferente, porque a gente não sabe como foi a evolução, né? E muitas vezes a gente avalia erroneamente, pedagogicamente falando, né? E aí, quando a gente consegue fazer parte dos dois processos, aí é que a gente percebe não só a evolução pedagógica da coisa, mas a evolução teórica, né? A evolução enquanto cientista que Michele está se formando, né? O caminho que ela foi percorrendo. Então, isso é muito importante, né? E é uma prática que eu tenho tentado adotar, né, quando eu preciso, né, orientar a pós-graduação, e eu, né, que realmente chamar a pessoa que participou do projeto para a banca, porque a gente consegue avaliar com um olhar mais digno e mais justo. Exatamente, essa é uma prática que eu sempre busco adotar com as minhas orientações, e gostaria de destacar, né, a nossa alegria de ter você pela sua competência, o domínio na área e a sua gentileza, né, que sempre se agradece. Pois muito bem, passamos agora para a examinadora interna, a professora Mônica, com você. Ok, bom dia a todos e todas. Novamente é um prazer, né? Estamos quase lá, né, Michele? É um prazer estar aqui hoje na companhia da professora Andréia, na companhia maravilhosa da professora Rosilene. Que alegria poder participar desse momento aqui, né? Desse dia tão importante para a Michele. E dizer que eu venho acompanhando Michele, assim, né, como espectadora, como professora que fui dela, e estar aqui hoje realmente já só de você ter chegado a esse momento, você já merece aí todos os louros e reconhecimento, né? E mais tarde professora está me fazendo chorar. Não, mas então vou reservar essa parte da minha fala mais para frente, porque, né, senão vou desestruturar, coitada da candidata. Mas vamos lá. Então, Michele, mas reforçando realmente de que é muito bom participar desse momento, é maravilhoso perceber toda a evolução do teu trabalho, perceber que você trabalhou de forma diligente no atendimento das sugestões, perceber que seu trabalho foi muito bem orientado e colocado no rumo certo, né? Então, é um produto aí muito feliz de todos esses esforços, ok? E agora eu vou passar a me referir, né, fazendo considerações gerais e alguns lembretes aí de considerações mais específicas. Não tenho tanta coisa de diferente para apontar. A professora Rosilene fez uma análise muito importante, cuidadosa e sempre muito assertiva, porém com muita qualidade aí do seu trabalho. E eu vou pontuar aquilo, né, de outras formas, algumas coisas de outras formas, ok? Bom, eu acho que a primeira coisa que chama atenção no teu trabalho é que ele é um excelente contributo, não só para esse espaço laboral que você, né, fez o trabalho, mas também, e essa comunidade de prática, né, que você reforça, mas como um exemplo de como caracterizar uma rede de conhecimento. A questão das redes de conhecimento, embora esteja ainda expressa na literatura, assim, né, com alguns trabalhos importantes,
ainda merece destaque e trabalhos que aprofundem mais, trazendo à tona exemplos. Então, essa metodologia que você traz da análise dessa rede, ela pode servir para ser colocada em outros ambientes, né, em outras redes, não com características iguais, mas características semelhantes. Então, isso é muito importante para a agenda atual da ciência, que a metodologia possa ser replicada em outros contextos, tá? O mais fundamental do seu trabalho é realmente enquadrar a rede Bibliocontas e caracterizá-la enquanto rede de conhecimento, tá? Aí, a partir disso, você traz mais valias para o seu trabalho, que é justamente a caracterização dessa rede, a aplicação da matriz, que pode suscitar aí os pontos fortes e fracos, a identificação de ferramentas de gestão do conhecimento e sua aplicação prática. Então, tem muitos contributos importantes que você traz com a tua pesquisa, tá bom? E agora, sim, outra coisa que eu ia dizer, que é importante que você tenha realmente destacado que você cumpre o objetivo, né, do mestrado profissional, que é elaborar um contributo, uma proposta de investigação muito bem feita. Pois bem, então, me reportando agora aos elementos, né, às seções do seu trabalho. Em relação, eu também senti falta, né, com a professora Rosilene, da enunciação de que é um estudo de caso e um estudo de caso único no seu resumo e nos procedimentos metodológicos. Você fez a caracterização de forma muito bem feita, mas faltou só acrescentar isso aí que você faz aí com o pé nas costas, tá? Bom, a introdução está muito bem escrita, chama a atenção a fluidez do texto, a estrutura hierárquica lógica, vi que você arrumou aí essa estrutura, prestou bastante atenção com isso. Ela serve até de modelo para outros alunos que estão elaborando introdução, porque ela também contém um equilíbrio muito interessante, que a gente vê, às vezes, na introdução, alunos que trazem, com a preocupação de reforçar, diante da literatura científica, os conceitos operatórios básicos da pesquisa, eles, às vezes, cometem exageros e trazem muitas citações nesse campo. E você não, você conseguiu, ao mesmo tempo, um equilíbrio de pontuar os elementos necessários desses conceitos operatórios, trazendo esses marcos fundamentais com poucas citações que realmente reforcem as categorias de pesquisa do teu trabalho. Então, isso aí é uma coisa que eu destaco e que é bastante louvável. Outra coisa que um examinador olha é se as hipóteses conversam com os objetivos, né, com a questão de investigação, se há realmente uma triangulação nesses aspectos. E eu vi que você fez isso com maestria. E a gente deve destacar isso, porque realmente, olha, elaborar hipóteses, questão de investigação, objetivo geral, sobretudo, é uma arte. É muito difícil e, às vezes, exige muitas tentativas, e você realmente conseguiu alinhar esses elementos no seu trabalho. As justificativas também estão muito bem feitas, e que você realmente, eu faço uma chamada de atenção para os demais alunos do PPG, que deve realmente inserir qual será a proposta de investigação do trabalho, que isso faz parte do mestrado profissional. Desde que eu orientei a Manuela, que vai defender daqui a pouco, eu chamo atenção a esse aspecto em todas as bancas, tá bem? Porque um dos elementos que a gente identificou é a falta de clareza sobre a proposta de investigação. Pois bem, então vamos lá. Em relação ao seu referencial teórico, eu destaco, conforme eu destaquei no parecer da qualificação, que você também traz os conceitos operatórios do campo, também trazendo um equilíbrio entre autores clássicos e autores mais modernos, né? O texto é bastante didático, de modo que até uma pessoa que nunca estudou, né, esse assunto entende e compreende, né, porque o texto também é bastante fluido. No entanto, eu tenho algumas poucas sugestões, pouquíssimas. Eu acho que você pode elaborar uma nota de rodapé que seja, ou um esclarecimento maior, porque você coloca aí o conceito de competência digital.
o que é importante nesse contexto que você está anunciando. Até sentiria falta dele. Mas você deve se referir à competência em informação primeiro, e depois competência digital. Inclusive, tem alguns autores que questionam a competência digital. Eles dizem que ela até não existe. O que existe é competência em informação no ambiente digital. Então, para não se suscitar, né, algum entendido enviesado, seria interessante você complementar aí um parágrafo, não é o seu foco esse, né? Mas um parágrafo, uma nota de rodapé, esclarecendo esse conceito aí, que se alinha perfeitamente, mas não é, né, compreendo que não é o seu foco, tá? Se possível, e agora com, né, algum tempinho que você vai ter antes do depósito, eu acho que você poderia enriquecer ainda mais, né, porque eu vi que você teve o esforço de sistematizar as informações em quadros, e isso é maravilhoso, deve também servir de exemplo para os demais alunos, mas, às vezes, eu senti uma certa falta de comentários fazendo um cotejo do que você traz, como, por exemplo, no item 2.2, sobre as ferramentas de GC. Você se esmerou em mencioná-las, caracterizá-las, mas seria interessante fazer aquele apanhado, né, que o autor faz, sistematizando ainda mais esse conhecimento que você traz por meio das tabelas, tá? Dos quadros, desculpe. No mais, nada a referir, né, sobre essa parte. Em relação às redes de conhecimento, uma sugestão que eu sempre faço nas bancas é, se possível, inserir subtítulo para essa seção, porque, às vezes, quando a gente coloca um título muito amplo, cria uma expectativa no leitor que vai realmente esgotar todo o assunto, né, embora você tenha feito aí com maestria, mas é bom colocar aí caracterização, principais conceitos, algo nesse tipo, tá? As demais considerações eu tenho colocado, pontuei no seu trabalho, né? Nada demais, só firulas mesmo, né? Porque o seu trabalho realmente está muito bom. Em relação ao percurso metodológico, considero que como eu disse na qualificação, as estratégias estão muito bem escolhidas, são estratégias que foram amadurecidas com o tempo, eu percebo pela evolução do teu trabalho, e já tinha falado, mas surgiram a caracterização do estudo de caso, e mais especificamente estudo de caso único. Tem vários autores, como o Yin, que escrevem, né, muito bem sobre esse aspecto, e eu acho que agrega ainda mais o teu valor ao teu trabalho. Bom, em relação à análise e discussão dos resultados, apesar do relativamente pouco tempo que você teve, né, e é louvável que você tenha se desdobrado nisso, apesar de estar trabalhando, ter muitos afazeres, mas você não teve preguiça, e realmente você foi a campo com muita propriedade, amparada aí pelo seu referencial teórico, com suas categorias de pesquisa muito bem indicadas, e isso facilitou muito, né, o teu trabalho de coleta e análise dos dados, né? Gostei muito do apanhado bibliométrico que fez, a gente percebe que agrega muito valor ao trabalho, porque automaticamente já justifica e corrobora aí com dados concretos a existência do trabalho. E esse mapeamento, né, puxando a sardinha um pouco para a disciplina que a gente ministra, além de mapear o domínio, a gente consegue visualizar a incorporação do assunto na literatura científica da área. E falando nisso, eu até recomendo que você coloque, você se reporta a literatura brasileira, mas é literatura científica, porque senão fica um pouco amplo, certo? Eu recomendo depois, se possível, que você publique em separado um artigo com essas análises que você trouxe, porque contribui muito ainda para as pessoas que estão estudando esse objeto de pesquisa, tá? Gosto demais dos seus quadros, a forma como você sintetiza as informações, facilita muito o entendimento. No entanto, novamente, chamo a atenção para que, se você tiver tempo, é uma sugestão meramente, né, acessória, mas você acrescentar ainda mais inferências sobre alguns resultados, se você tiver tempo, porque do jeito que você fez, está muito bem feito e cumpre
os requisitos e o rigor de um trabalho científico desse porte, tá certo? Bom, aí eu caminho aqui já para o final da minha fala, né? Como eu disse, a professora Rosilene foi generosa em apontar aspectos muito importantes, eu não vou repeti-los, mas em relação à sua proposta de intervenção, primeiro eu destaco que, evidentemente, é uma excelente proposta, está muito bem feita, cumpre todos os objetivos, né, acadêmicos, científicos, etc., favorece o exercício da comunidade de prática da rede Bibliocontas, né, e de outras pessoas também interessadas em analisar esses aspectos. A proposta é robusta, está bem amparada também pelo referencial teórico e pelos dados coletados e analisados. O produto está bem escrito e bem sistematizado. A única sugestão que eu faço é que você já começa a tua proposta de, né, intervenção já caracterizando, já nos pormenores. O ideal é você colocar parágrafos anteriores que retomem o objetivo, que dizem, olha, esta sessão está dedicada a isso, está sistematizada dessa forma, as vantagens, ou, sabe, fazer uma mini apresentação da tua proposta de intervenção. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um momento, não só das agências de fomento, mas também dos mestrados profissionais e repositórios e a organização da informação nesses repositórios, das propostas de intervenção serem uma entidade separada e um produto de comunicação científica isolado. Então, no repositório, é possível, num futuro muito breve, que tenha uma coleção muito específica só para as propostas de forma separada. E isso é uma chamada de atenção para os alunos que assistem, né? Porque é preciso realmente, como a professora Rosilene, trazer mais cor, fazer um envelopamento aí dessa proposta porque o pior você já fez, que é elaborar, né, e fazer muito bem feito, que é o mais difícil. E o restante, isso aí realmente perfumaria, mas é um contributo seu que você vai depositar aí no ciberespaço e permitir que outras pessoas, mesmo não tendo lido o seu trabalho, compreenda o que você propôs, ok? Então, no mais, é isso. Eu queria parabenizar demais aí a Andréia, a você, né, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje com a professora Rosilene também, que é uma querida, e também de coroar essa tua trajetória aí. Eu evoco as minhas memórias aí até afetivas, de você na coordenação, ainda na graduação de biblioteconomia, procurando religar seu curso, e com muito esforço terminar a sua graduação. Me recordo também de você sonhando em fazer mestrado, em você nunca desistindo de nos visitar, e de aparecer, e de dar um alô. Isso revela muitas coisas sobre Michele, né? Como pesquisadora, como pessoa competente, profissional competente que e pessoa interessada em evoluir não só, né, cientificamente, academicamente, mas também fazer parte, né, dessa comunidade de prática nossa aqui e avançar, né, contribuindo com produtos de conhecimento, como você trazia aqui hoje. Então, o mestrado foi um sonho, mas foi um sonho realizado, e você faz isso com muita maestria. Parabéns pela tua trajetória, e não fique por aqui, né? Vai adiante, que Michele é muito esforçada, muito comprometida, eu tenho certeza que ela vai levar isso adiante, não só colocando em prática, mas trazendo contributos aí relevantes a partir do trabalho. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje, e desejo todo sucesso para você, né, nessa sua nova caminhada agora como